Olá, gente. Novamente vou continuar gravando os vídeos. Algumas pessoas me solicitaram, então assim, eu me senti na obrigação, né, de poder continuar falando sobre esse tema que é atual, que vai ficar saturado, mas que as projeções elas não são as melhores para os próximos meses, que é o coronavírus, né? Esse vírus que surgiu lá na China, até então são os dados que temos em relação à propagação, o surgimento foi lá, né? Apesar do epicentro ele ter se difundido por outras regiões aí do planeta, né? E especialmente Europa, Itália, né? Lá na Europa. E assim, só que a gente precisa falar, eu preciso na verdade falar sobre o COFEN, né, sobre a nota que foi liberada aí pelo COFEN, algumas informações que foram disponibilizadas em relação aos profissionais da saúde especificamente. Por quê? Na informação, as informações que contém essa nota é que os profissionais da saúde, né, vão precisar, que não estão atuando, vão ser convocados para que possam atuar, né, frente a essa pandemia, né, que de alguma maneira está se tornando algo, já se tornou de fato um pânico, já está gerando uma comoção importante entre as pessoas, entre os governos, e que vai trazer efeitos assim catastróficos, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista político e econômico, né? E assim, levando para esse sentido, né, a gente percebe que há mobilização, há movimentação dos nossos líderes em relação às medidas que estão sendo tomadas para minimizar esses efeitos. Diversas informações elas estão sendo divulgadas, né? Apesar de que algumas informações elas não são verídicas, né? Outras são mais assertivas, né? Mas de alguma forma há propagação de informação. Aos poucos a gente vai filtrar o que é importante, o que procede e o que não procede. Recentemente, eu acabei de gravar uma live, né, junto com a Isabelle, ela esclareceu algumas dúvidas, né, ela que é experiente na área hospitalar, tem informações bastante concisas em relação aos cuidados e hábitos higiênicos que a gente tem. Só que quando eu falo em relação à nota que foi divulgada pelo COFEN, é uma nota que logo se concretizará, porque esse pedido do nosso presidente, Manuel Neri, em relação ao COFEN, é uma medida em relação diretamente ligada, né, ao Ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde. Isso de fato é uma necessidade e que as projeções em relação a essa necessidade, elas são assim bem, eu digo que elas estão muito iminentes do ponto de vista de concretização. Por quê, né? Fala-se inclusive na nota em relação à convocação, né, de profissionais para agir frente a esses agravos de saúde, a esse agravo de saúde, e também em relação à antecipação da formação de profissionais da saúde, já se prevendo a necessidade que vai haver posteriormente diante do risco que os profissionais eles estão expostos. Porque, olha só, a gente tem aí um aumento de demanda de materiais médicos hospitalares, principalmente EPIs, e cuidados voltados para a saúde. Então, assim, a demanda ela é grande e os profissionais, nós, enquanto profissionais, precisamos nos mobilizar e, de fato, estar dispostos a atuar diante dessa frente, né? Porque eu acredito que, apesar das projeções não serem as melhores para os próximos meses, né, a gente entende que posteriormente algumas medidas que foram tomadas agora, elas vão precisar ser repensadas para situações futuras, porque eu acredito que esse assunto ele não vai se interromper no Covid, né, na Covid-19, nesse vírus que surgiu agora. Outras doenças, outros vírus, né, bactérias poderão surgir posteriormente e podem ter o mesmo potencial de proliferação que esse atual possui. E para finalizar, eu só queria fazer aqui um apelo mesmo aos profissionais que estejam disponíveis, né? Fiquem atentos, porque a gente precisa se mobilizar e estar disposto tanto a conscientizar, a produzir conteúdos consistentes, informações que ajudem a população, como também atuar diretamente
frente a essa doença, esse principal agravo de saúde, né? Porque não é só esse, né? Mas existem vários outros, como a dengue, né? O surto de sarampo que teve lá no interior de São Paulo recentemente, que a mídia não divulgou, né? Mas que de fato existe e que a gente precisa também dar importância, porque a somatória de doenças e de vírus que se propagam, isso só vai piorar, né, a situação de saúde não só do país, mas de forma mundial, de forma global, né? Então a gente precisa ter uma preocupação, um olhar mais sensível em relação a isso, em relação às condições de saúde, aos hábitos de higiene e, sobretudo, as informações que a gente vai obter para manter e permear esses cuidados, tá? Então, assim, eu acho que essa nota, ela só antecipa e prevê o que vai acontecer, né, logo em seguida. E acho que a iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem, ela foi muito bem posta, muito bem colocada nesse momento, porque vai agilizar, né, otimizar os efeitos que vão ser gerados a partir desse momento de saúde que a gente vive. Tá? Obrigado, eu estou à disposição, né, para sugestão de temas, né, então assim, também, mas eu preferi falar sobre essa nota hoje por se tratar de uma área específica que é a enfermagem, como também por se tratar de um assunto muito contemporâneo e que vai gerar outros transtornos, né, importantes aí na sociedade de forma global, tá bom? Obrigado.